Fala pessoal, vamos lá, vamos voltar. Segundo bloco aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos continuar. Agora a gente vai entrar dentro dos direitos fundamentais aqui da criança. A gente vai pincelar alguns direitos, falar alguns conceitos que trouxe o ECA pra gente, que podem ser explorados lá na prova de vocês, tá bom? Então vamos começar falando do direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito e à dignidade. Marquem aqui, pessoal, vida e dignidade, tá? Por quê? Talvez esses sejam os principais aqui. Não existe, pessoal, uma relação de hierarquia entre os direitos. Se vier qualquer coisa disso na sua prova, falar que um direito é mais importante que o outro, que existe uma relação que a vida é muito mais importante do que a liberdade, alguma coisa desse jeito, vocês vão marcar como errado, porque eu não tenho hierarquia entre os direitos. Quando eu falo no ECA, eu preciso garantir todos os direitos de forma absoluta, independente se é a vida, se é a liberdade, se é o respeito, se é a saúde, se é a educação, não me importa. Eu preciso garantir. A vida não é mais importante que a educação. Por mais ilógico que isso pareça, não existe hierarquia entre os direitos, tudo bem? Beleza. Então olha o que fala quando eu falo um pouquinho de direito à vida. Quando eu falo de direito à vida dentro do ECA, existem mecanismos que vão além do ECA. Então, olha o que fala a proteção indireta, tá? Eu tenho uma proteção no ECA que garante a proteção antes mesmo da criança nascer, tá? Quando eu falo na proteção do ECA, ela é tão forte que ela vai antes mesmo da criança nascer. Por exemplo, com atendimento pré-natal e perinatal. É assegurado às gestantes o atendimento à saúde, à vida, para garantir que aquela pessoa que está lá dentro, no ventre dela, vai nascer aí com o mínimo de condições de vida, né? E não vai nascer em qualquer lugar, não vai nascer de qualquer forma, ou às vezes não vai morrer antes de nascer, né? Enfim, entenderam a brincadeira aí. Mas eu preciso proteger essa criança. Então o ECA ele foi tão bom nesse sentido que ele protege inclusive a gestante. O bebê uterino, tá? A vida intrauterina é protegida no ECA. Beleza. Show de bola? Tá? E ainda fala assim, ó, a Lei 010 de 2019 concedeu à gestante assistência psicológica nos períodos pré e pós-natal. Tá? Então, além da garantia do ECA a criança e o adolescente e a vida intrauterina, que a gente viu agora, o ECA garante também uma proteção à gestante, assistência psicológica pós e pré-natal. Por quê? Porque dependendo da relação hormonal que a gestante estiver, isso afeta a vida da criança, isso afeta a vida do neném. Então eu preciso proteger a mãe também. Eu preciso proteger a mãe, porque indiretamente eu estou protegendo o filho. Olha que loucura, olha até onde a lei vai, né? É muito bonito, de verdade, tá? O que mais? Direito ao aleitamento materno, tá? Previsto pelo artigo 9º, que abrange inclusive filhos de mães detentas. Ou seja, de novo, garantia também assegurada pelo artigo 5º da nossa Constituição. Curiosidade, o artigo 5º da Constituição, ele traz o rol de direitos e garantias fundamentais de qualquer cidadão. Para quem tiver interesse em saber quais são os seus direitos, vá lá na nossa Constituição e leia o artigo 5º. Ele é bem legal, tá? Mas só a título de curiosidade. E quando eu falo no ECA, eu estou falando que o aleitamento materno ele é garantido, até mesmo para as mães que estiverem presas. Por quê? Porque eu estou garantindo o aleitamento para a mãe, mas indiretamente eu estou protegendo quem? Filho. Então a ideia do ECA sempre é a proteção integral e absoluta da criança e do adolescente. Percebem como é que a gente faz o link? Olha que interessante. Então, quando eu falo direito à vida, à saúde, à dignidade, eu vou além desse conceito tradicional, né, que eu falei aí da criança e do adolescente. Eu entro no direito à gestante, eu entro no direito da detenta, eu entro na vida intrauterina, percebem? Então, isso é muito interessante para a gente levar para a nossa prova, tá? A gente precisa saber isso. Isso, para quem está aí na área da educação como vocês vão fazer uma questão de redação, tá? Então, dica para a redação de vocês. Primeiro, vá com a redação de vocês pronta na cabeça, tá? Vá com a redação pronta, uma estrutura formada, tá? Depois, cite dentro da redação o ECA, dentro da redação a lei orgânica, dentro da redação a LDB. Pegue lá um inciso da lei orgânica e no meu curso de lei orgânica eu falo de um inciso específico para vocês citarem, então quem não tiver pode assistir lá a legislação, tá? Eu falo desse inciso.
para vocês citarem. Isso mostra domínio de conteúdo, isso mostra que vocês sabem o que vocês estão falando. Isso aqui, pessoal, direito à vida, à saúde, à dignidade, independente do tema que vier na redação de vocês, eu tenho certeza que vocês conseguem colocar isso aí. Que o ECA, como lei, enfim, como Instituto aí de Garantia da Proteção Integral à Criança e ao Adolescente, visa, e aí você pode dissertar sobre isso citando o ECA. Qualquer coisa que você citar sobre o ECA, sobre uma lei, isso já aumenta a sua nota, porque mostra o domínio do conteúdo. Então façam isso, sigam essa dica, tá? Então falei do direito à vida, saúde, liberdade, respeito e dignidade. Continuando. Quando a gente fala desse direito à vida, saúde, liberdade, eu trago aqui algumas obrigações que foram dadas aos hospitais públicos e particulares. Então, o ECA estabelece 5 obrigações aos hospitais públicos e particulares. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque isso aqui eu já vi cobrar na prova também, tá? Então, vamos ver. Eu preciso garantir a efetividade do direito à vida e à saúde da criança e do adolescente. Então, o que é obrigatório aos hospitais? Manter registro do prontuário até os 18 anos de idade. Ponto final. O que vai ter nesse registro? Identificação do recém-nascido, por impressão digital, por impressão plantar ou digital, realização do teste do pezinho, fornecer declaração de nascido vivo ou com as intercorrências do parto, alojamento conjunto com a mãe. De novo, é uma proteção à criança, tá? De informação, de estar com a mãe, né? Então, isso tudo o ECA traz. Garantir à criança e adolescente tratamento médico universal e igualitário. Olha que loucura, tá? Garantia de tratamento médico universal e igualitário. Então, criança e adolescente tem prioridade absoluta no tratamento médico. Direito de permanência de um dos responsáveis para acompanhar o menor enfermo, tá? Então, é simplesmente para o menor não estar desamparado emocionalmente se ele estiver dentro do hospital. Obrigou todos os hospitais a comunicar suspeitas ou caso de maus tratos. Esse aqui eu quero que vocês lembrem. Esse aqui eu quero que vocês lembrem, tá? Porque quando a gente falar lá na frente, quando a gente vai falar lá na frente do Conselho Tutelar, e a gente entrar, eu apaguei, a gente entrar no 53 ou 59, a gente vai falar de maus tratos. E a gente vai falar de uma figura que tem obrigação de comunicar maus tratos ao Conselho Tutelar, tá bom? Então lembrem dessa informação. A gente já viu que os hospitais eles têm obrigação de comunicar, tá? Os hospitais têm obrigação. E a campanha de educação sanitária e educação aí para as crianças e adolescentes, beleza? Então esses foram algumas derivações aí do nosso direito à vida e à saúde que eu precisei trazer aqui para vocês, para a gente complementar o estudo do ECA para a nossa prova. Não esqueçam dessa questão de maus tratos, os hospitais têm a obrigação de comunicar os maus tratos. Beleza, direito de liberdade. O que consiste o direito de liberdade? Vamos ver, é o direito de ir e vir, e estar, tá? Então, o direito a gente já sabe, mas quando eu falo nas crianças, eu tenho que garantir com prioridade absoluta. Por quê? Esse direito de ir, vir e estar, ele é garantido a todos. Mas quando eu falo da criança e do adolescente em específico, além de eu garantir isso, eu preciso observar um limite, eu preciso observar um requisito próprio, que é o quê? Se essa criança e adolescente estiver em situação de risco ou perigo, essa limitação, esse direito de liberdade, esse direito de ir e vir, ele pode ser cerceado, tá? Ele pode ser interrompido, tá? Então, se eu encontro uma pessoa, um menor, seja criança, seja adolescente, na rua, sozinha, em situação de perigo ou risco, eu posso cercear a liberdade dessa criança para garantir que ela não esteja naquela situação de risco ou perigo, percebam? Então, é para garantir que não vai haver, na verdade, um prejuízo à proteção da criança. Então eu tiro ela da rua, seja lá se eu for órgão público, se eu for professor, o que for, eu tiro ela daquela situação de perigo, cerceando a liberdade, mas garantindo a proteção da criança e do adolescente, tá? Então isso é um pouco contraditório, mas é o que a lei trouxe, tá? A criança tem direito de ir e vir, perfeito. Pode ser cerceado? Pode, desde que a criança esteja correndo risco ou em perigo. Nesse momento ela pode ser cerceada porque isso não visa quebrar um direito e sim garantir a proteção dessa criança, tá bom? Show! E aí vem o artigo 16
4, 5, 6 e 7 vem falar o seguinte, que é direito da criança brincar, praticar esporte e divertir-se. Então ele amplia. Participar da vida familiar sem discriminação. Participar da vida política, olha que interessante, somente a partir dos 16 anos de idade. O que ele está falando aqui? Quando eu falo em participar da vida política, eu estou falando que esse menor, ele pode tirar o título de eleitor. Tá? Ele pode exercer agora a sua cidadania. Então ele vai lá e emite o título de eleitor e ele pode participar ativamente da vida política do Estado. Tá? É um direito aí trazido pelo nosso ECA. Buscar refúgio, auxílio e orientação. E olha que interessante que fala esse 7. Refúgio, auxílio e orientação. E olha a observação aqui embaixo. Ó. Sempre que o menor procurar um adulto como fonte de apoio, inclusive no caso de violência ou maus tratos, esse deverá ser ouvido por qualquer que seja. Tal obrigação é de todos, isso é obrigatório, independente de quem você seja. Se uma criança vier procurar como apoio, ajuda, você é obrigado a escutar, obrigado a agir e tomar as medidas providências cabíveis. Senão você pode responder de acordo com o nosso ECA. Tudo bem? Lembra lá dos responsáveis do artigo 4º? Lembra da omissão? Então, você pode responder lá, sim. Beleza? Show. O que mais? Direito aí à dignidade e ao respeito. Vamos falar um pouquinho desse direito agora que o ECA traz. Proteção da integridade física, psíquica e moral da criança, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Então, nada mais é do que garantir que a criança vai ser criança, que ela vai ter a imagem, identidade, autonomia, valores, ideias, manifestação de pensamento, ela tem que ser livre, crenças, espaços, objetos pessoais são delas, tá? Então é um respeito à criança, à condição de criança. Assegurar a dignidade da criança e do adolescente. Todos têm que zelar pelo mesmo. De novo, isso aqui é dever de todos. Lembra lá dos responsáveis no artigo 4º? Então eu preciso garantir os direitos. Direito à convivência familiar e comunitária. Quando eu falo no ECA, eu tenho que garantir que a criança está envolvida, né, inserida no meio familiar e comunitário da sociedade. Por quê? Para ela é uma pessoa em desenvolvimento, então ela tem que desenvolver essas situações de comunicação, percebe? Essas condições singulares de comunicação, de vida familiar, ela tem que saber o que é um seio familiar, ela tem que saber o que é a sociedade para que eu consiga desenvolver essa criança, para que ela seja inserida na sociedade aí, e participe da vida social, tá? Então, é uma condição peculiar aí do desenvolvimento da criança, convivência familiar e comunitária. Show! Toda criança e adolescente tem direito de ser criado e educado no seio da sua família, tá? Excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de drogas. Então aqui foi o primeiro momento que eu falei de dependente de drogas, foi o primeiro momento que eu falei seio familiar. Então a ideia aqui é o seguinte, quando eu falo do ECA, eu preciso proteger a família. O ECA é um instrumento que protege a família, tá? O Instituto da Família. Então se eu tenho uma família, por mais complicada que ela seja, vamos dizer assim, a preferência é de que essa criança fique no seio familiar. Se não tiver jeito, excepcionalmente, eu posso colocar essa criança numa família substituta, tá? Então a gente vai entrar um pouco nesses conceitos daqui a pouco. Mas a ideia é, preferencialmente, essa pessoa, essa criança e adolescente, ela tem que ficar na sua família, no seio da sua família, tá bom? Garantindo um ambiente livre, obviamente, da presença de pessoas dependentes de drogas. A gente vai ver, pessoal, que o ECA o tempo inteiro se preocupou com isso, tá? Porque a droga não é um problema só de familiar, né, ou da pessoa, e sim um problema de saúde pública, né? E a gente precisa, como Estado, pensar no todo. E aí a gente está falando nas crianças, elas são muito vulneráveis a essas situações. Então eu não posso ser omisso a isso. Eu preciso garantir um ambiente que seja livre de dependentes de drogas, livre das drogas, tá? A regra é, portanto, família natural ou extensa ampliada, exceção família substituta, tá? Então o próprio ECA traz essa questão aqui. Show. Continuando, portanto. Criança e o adolescente. Vamos falar um pouquinho agora de como que se dá esse seio familiar,
o que acontece se eu não conseguir colocar essa criança dentro do seio familiar. Olha o que fala. A criança ou adolescente deve ser mantido na família de origem, porque essa é a regra. Dessa forma, a condenação criminal do pai ou da mãe não implica, que interessante, não implica na destituição do poder familiar. Então a regra é o seguinte: pai e mãe, se um deles for condenado, isso aqui não destitui a família. Eu não preciso tirar a criança desse seio familiar porque o pai foi condenado criminalmente, tá? Como é que pode vir na questão de prova? A criança ou adolescente será mantida em família de origem. Dessa forma, a condenação criminal implica destituição do poder familiar. Tá certo isso? De forma alguma, tá? Então, eles vão brincar com isso aqui, ó. Não implica destituição da família, do poder familiar. Exceto nas hipóteses de condenação por crime doloso, com pena de reclusão, contra o próprio filho ou filha. Opa! Aí mudou a situação. Se o crime foi praticado de forma dolosa, ou seja, com a intenção contra o filho ou a filha, aí sim eu tiro o poder familiar, tá? Aí sim eu tiro o poder familiar. Tentativa de homicídio do próprio filho. Vai perder o poder familiar? É lógico, pensa bem, não faz sentido eu deixar essa criança nessa família, percebe? Então aqui sim, então a regra é, não perde, mas pode perder se for crime doloso contra o filho ou a filha, tá? O ECA reconhece duas formas de acolhimento da criança e do adolescente. Então eu posso acolher essa criança ou adolescente de duas formas, tá? Claro que, obviamente, se elas não puderem ficar junto à família natural ou de origem, né? Porque a regra é. Mas se ela não puder, eu vou ter o chamado acolhimento institucional e o chamado acolhimento familiar. Vamos entender? Isso aqui costuma vir em prova, tá? O conceitozinho. Acolhimento institucional é aquele que se refere ao antigo abrigamento, que não existe mais, tá? Essa terminologia é inadequada. A permanência da criança e do adolescente nesse programa de acolhimento não se prolongará por mais de 2 anos, salvo comprovada necessidade, que atenda o interesse superior. Ao seu interesse superior. Então a ideia é que numa instituição de acolhimento, ele não pode ficar por mais de 2 anos, tá? Essa é a regra. É o chamado acolhimento institucional. Institucionais, são casas de acolhimento. Acolhimento familiar. Essa forma se refere a um programa de famílias dispostas a receber e proteger as crianças e adolescentes que não possam permanecer junto com as suas famílias, tá? Então aí ele já vai para um seio familiar. Entre os dois, pessoal, todos os dois são previstos no ECA, tá? Todos os dois são previstos no ECA. Mas a regra é, eu preciso primeiro observar a família natural. Consigo manter na família natural? Não consigo. Então eu vou ou para o acolhimento institucional ou para o acolhimento familiar. E dessa forma eu garanto a proteção aí absoluta da criança e do adolescente. Excelente. Continuando então. Vamos falar um pouquinho de atendimento. De atendimento aí que o ECA traz, tá? Como é que o ECA traz o atendimento? Bom, vamos lá. Quando eu falo de política de atendimento, de acordo com o ECA, da criança e do adolescente, eu garanto alguns princípios, tá? Então vamos entender o que fala o ECA. Municipalização do atendimento. Já falei, princípio da municipalização. Então o ECA ele deve ser trazido para dentro do município, tá? Eu tenho que, dentro do município, aplicar o ECA. Garantir a aplicação do ECA a nível do município. Por isso que é a municipalização do atendimento. Criação dos conselhos municipais. Aí vem estaduais, nacional dos direitos da criança e do adolescente. Órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis. Então são mecanismos para garantir a aplicação do ECA, seja ele municipal, estadual ou nacional. Tá? O atendimento tem que ser feito. Criação e manutenção de programas específicos. Observada a descentralização político-administrativa. Aqui nada mais é do que o seguinte, quando eu falo em descentralização político-administrativa, eu estou falando da União, estados e municípios. Então, quando eu falo disso, eu preciso garantir programas específicos a nível da União, a nível dos estados, a nível dos municípios. Programas de atendimento à criança, programas de proteção, programas de inclusão, programas de não discriminação, enfim, programas aí vários que eu preciso garantir para proteger, para aplicar o ECA na prática. Tá? Manutenção do Fundo Nacional, Estadual e Municipal, tá? Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública, assistência social, preferencialmente em um mesmo local. Normalmente acontece no fórum.
Tá? O que ele está falando aqui? Enquanto município, eu preciso articular todos os órgãos que são, né, vamos dizer assim, interessados ou que tenham alguma competência dentro do ECA. Então, por exemplo, o Judiciário, a Justiça lá da Infância e Juventude, o Ministério Público, a Defensoria Pública, conselhos tutelares, marquem aí, ó, conselhos tutelares. Oh, perdão. Eu estou na de cima ainda. Ministério Público, Defensoria... Segurança Pública, ainda não falei do conselho não, Segurança Pública, órgãos de polícia, assistência social, preferencialmente em um mesmo local. O que ele está falando? Eu preciso facilitar o atendimento à criança. Seja o Ministério Público, seja a Defensoria, seja o Judiciário, esses órgãos eles têm que ter cooperação um com o outro a fim de garantir o objetivo principal do ECA, que é a proteção da criança, tá? Então eu tenho que integrar a operação para cooperar, para trabalhar todos juntos nessa proteção. Integrar operacional órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados de execução das políticas sociais e de assistência social. Tá? Então aqui ele incluiu agora o Conselho Tutelar como órgão aí integrado nessa operação para garantir a proteção da criança e do adolescente. Mobilização da opinião pública para a indispensável participação nos diversos segmentos. Lembra lá no artigo 4º que eu falo responsáveis em garantir os direitos da criança e do adolescente. São todos, seja o poder público, seja a família, seja a sociedade, tá? Então são todos. Esse processo de construção da participação popular na área da infância e adolescente deve ser realizado em colaboração com os conselhos tutelares. Aí agora a gente começa a entrar dentro de um conceito muito importante para a nossa prova na educação, que é o conselho tutelar. Ponto final. Beleza? Eu vou parar esse bloco por aqui e a partir do bloco que vem a gente vai falar do Conselho Tutelar e vamos fechar falando do artigo 53 a 59. Show de bola? Até agora, pessoal, o que eu falei que é mais provável na prova de vocês é aquela parte inicial. Aqui a gente traz alguns direitos que a gente precisa discutir, mas lá na parte inicial, aqueles conceitos iniciais, eles são muito explorados em prova. E agora o que eu vou falar no próximo bloco de Conselho Tutelar e artigo 53 e 59 despenca em prova, tá bom? Um grande abraço e até o próximo bloco.